meus amores, na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre sujeito simples, mas na verdade sobre sujeitos determinados e focamos nos casos de sujeito simples. Agora, a gente vai entrar aqui num outro caso, que é o sujeito indeterminado, tá? Preste atenção para você entender a diferença, determinado e indeterminado. O indeterminado, ele ocorre quando você não é capaz de identificar, tá certo? Quem teria, né, realizado aquele processo, ok? Então, quando você pega aqui e diz assim, ó, telefonaram para você. Poxa, eu sei que alguém telefonou, mas quem? Não tenho como indicar. Então, nesse contexto, nessa frase, o sujeito, ele não é inexistente, ele é apenas indeterminado, porque eu não tenho a possibilidade de especificar. Quando o sujeito ele é determinado, simples, composto ou implícito, você sabe exatamente quem executou, tá? Não confunda o indeterminado com o sujeito oculto, com o sujeito implícito. Por quê? Porque aqui você também, ó, não está vendo o sujeito escrito na oração. Aí você vai dizer assim para mim, eles, sujeito oculto? Não. Quando o eles estiver implícito, nós vamos ter um caso de oração sem sujeito? Também não. Vamos ter um caso de sujeito indeterminado. Por quê? Porque nesse caso, alguém praticou, vocês não sabem dizer quem. Eles é muito vago, entenderam? Por trás do eles, pode haver qualquer pessoa, qualquer grupo. A gente não tem como especificar. Quando você usa o nós como sujeito oculto, implícito, o nós representa quem? Eu e você. Eu e ele, eu e ela. Você tem como especificar, mesmo estando implícito, é algo mais claro, é algo mais visível. Quem é o vós? É a pessoa com quem eu falo, tá? Agora, quando eu falo eles, cri, 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 quem é eles? Eu não sei. Então, é a mesma coisa. Imagine você chegando ao colégio. Nossa, pintaram um colégio. Você sabe que alguém pintou. Por que é que você indeterminou? Porque você não sabe quem foi ou quem foram as pessoas. Entendeu? Veja que você tanto não sabe que pode ter sido uma pessoa só, como pode ter sido várias pessoas, né? E você não sabe quem executou, entendeu? Mas alguém executou. Isso é um sujeito indeterminado. O verbo na terceira pessoa do plural, sem haver sujeito expresso no contexto. Então, se é no contexto, preste atenção nessa outra frase que eu vou te dizer e anota aí. Ó, os alunos realizaram a tarefa, por isso foram mais cedo para casa. Eu tenho dois verbos. Os alunos realizaram a tarefa, por isso foram mais cedo para casa. No primeiro caso, o verbo está na terceira pessoa do plural, mas o sujeito está escrito na oração. Os alunos realizaram a tarefa. Sujeito simples, explícito, está na oração, tá? É determinado. Agora, na segunda oração, por isso foram mais cedo para casa. Quem foi mais cedo para casa, Kelly? Está na terceira pessoa do plural, não está na oração, sujeito indeterminado. Não, errado. Aí ele vai ser oculto. Você prestou atenção que tem uma palavrinha aí no slide chamada contexto? Pelo contexto do período, você sabe que quem foi mais cedo para casa foram os alunos. Você tem a resposta agora. Então, se você sabe responder, sabe identificar, só não está escrito na oração, o sujeito é oculto. Ele é implícito. Se eu não tivesse como identificar de forma alguma, aí ele seria indeterminado. Imagine uma manchete no jornal. Assaltaram a Caixa Econômica da Caxangá. Quem assaltou? Não sei. Pela manchete você não sabe identificar. Vou ler o texto. Também não está me dizendo. Então não tem pistas em momento algum. Eu sei que alguém assaltou. Quem foi? Não sei. Por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural. Assaltaram. Entendeu? Então, você tem que olhar se o texto te responde, se a oração em que ele está tem alguma pista para você, né? O período, no caso, quando é um período composto. Veja se o sujeito está deslocado. Poderia, né? Telefonaram para você hoje cedo 2 pessoas, filho. Quem telefonou para você? 2 pessoas. O sujeito só estava deslocado, estava quase no final do período. Entendeu? Então, nesse caso, você tem a resposta. Não seria mais indeterminado. O indeterminado é somente quando eu não posso ou não quero identificar. Como assim não quer identificar? Imagine que alguém chega e diz assim,
no seu trabalho, no ambiente de trabalho. Falaram mal de você para mim. Absurdo isso. Aí você vai ficar, quem, né? Quem falou mal? E a pessoa não quer dizer, não pode identificar, até para não gerar, né, um conflito, um atrito ali, entendeu? Mas, obviamente, ela sabe quem foi, ela só não quer dizer. Então, são situações diferentes. Nessa frase que está aqui, a pessoa não tem como identificar porque não sabe quem foi que ligou. E na outra que eu acabei de te dizer, é o caso de quê? É de você não querer identificar por algum motivo, para evitar um atrito, como foi na frase. Agora, a segunda ocorrência, gente, é com o verbo na terceira do singular, tá? É singular, não é plural, tá errado aí. Na terceira do singular, mais a partícula se. Só que essa partícula se, ela vai ser o índice de indeterminação do sujeito, tá? E como é que eu faço para não confundir esse se com o se da voz passiva? A dica é olhar o verbo, tá? Se você tiver um verbo transitivo direto, mais a partícula se, é voz passiva. Anota aí, vou repetir. Se for um verbo VTD mais se, é voz passiva. E se não for VTD? Sujeito indeterminado. Você vai pelo verbo, ou seja, nessa frase aqui, ó. Precisa-se de digitadores. Você precisa de. É um verbo transitivo indireto, porque ele pediu a preposição. Lembram? Assunto, né, visto lá no 9º ano, tá certo? Quem precisa de algo, não é isso? Então, nesse caso, um verbo transitivo indireto mais se já é sujeito indeterminado. Indo pela transitividade, você não vai errar. E aí, amor, presta atenção, o verbo não pode ir para o plural, você não pode dizer precisam-se de digitadores, tá? Então, só reforçando, né, que aí é para estar o quê? Verbo na terceira pessoa do singular, ok? Mais a partícula se. Gente, se for um verbo VTD, ó, quebrou-se a vidraça. Quebrou o quê? Um verbo é VTD, mas sim. Ah, então nesse caso é uma voz passiva sintética. Exatamente. Mas para que eu tenho que saber isso? Porque na voz passiva, o sujeito está ao lado do verbo. Na voz passiva sintética, o sujeito está explícito. A vidraça é o sujeito. Venderam-se carros. Vejam que aqui, por sinal, eu sou obrigado a botar o verbo no plural, porque o sujeito é carros, né? Se o verbo é vender, vender é VTD, mais se, certo? É voz passiva. E a voz passiva flexiona com o sujeito, que está sempre ao lado do verbo. Carros foram vendidos. Então, cuidado. Quando é sujeito indeterminado, não vai para o plural. Não vai para o plural junto com a partícula se. Agora, se for voz passiva, você acha o sujeito que está onde? Ao lado, do ladinho do verbo. E aí você faz a concordância. Veja essas placas. Precisa-se de pedreiro. Tá vendo? É um caso sujeito indeterminado. Agora, alugam-se apartamentos. Aqui já é voz passiva. Por isso o verbo foi para o plural. Concordando com quem? Com apartamentos. Se a placa tivesse aluga-se apartamentos, eu teria um desvio de concordância verbal. Por isso a gente está vendo esse assunto. Porque está dentro do assunto de concordância verbal. Certo? Então, aluga-se apartamentos está inadequado. Porque o sujeito é plural, o verbo tem de ir para o plural. Alugo salas e conjuntos. Veja a diferença. Aqui o sujeito é eu. Está implícito. Eu alugo salas e conjuntos. Tem nada a ver com voz passiva sintética e nem sujeito indeterminado, tá? Para você não ficar procurando, né? Ou achar que salas e conjuntos aí era o sujeito. Não é. Quem aluga? Eu. Eu alugo, tá bom? É diferente da situação de trás. Porque nas outras placas, há o quê? A partícula se. Tá vendo? Vejam esses desvios, gente. Ó. Aluga-se lojas e salas. Pela regra da norma culta, eu deveria concordar no plural. Alugam-se lojas e salas, certo? Ainda vamos estudar sujeito composto, né? As regrinhas de sujeito composto. Mas pela regra sujeito composto, ou você concordaria com o núcleo mais próximo, já que o verbo está antes do sujeito composto, lojas, mas aí você já botaria no plural.
Ou você concordaria com os dois núcleos, lojas e salas. E também você teria que pôr no plural. Não há escapatória. Esta placa está com desvio, certo? Conserta-se eletrodomésticos. Cartãozinho de visita. Era para a pessoa ter colocado consertam-se. Por quê? Verbo VTD mais se forma a voz passiva, ok? VTD mais se forma o quê? Voz passiva. E onde é que está o sujeito? Ao lado do verbo, eletrodomésticos. Logo, eu deveria ter o quê? Deveria ter colocado o verbo no plural. Então, não é? A dica era você saber o que é sujeito indeterminado, não confundir com sujeito oculto e, de quebra, ainda prestar atenção na partícula se. Quando ela está formando voz passiva e quando está formando sujeito indeterminado. Lembre, neste caso, você vai olhar o verbo. VTD mais se forma a voz passiva, anota. VTD mais se forma a voz passiva. Se não for VTD, não é? Aí forma sujeito indeterminado. Kelly, e se for VTDI, não tem a parte direta? Tem. Então forma a voz passiva do mesmo jeito. Beleza? Espero que tenham aprendido. E se precisarem, revejam essa aula, ok? E façam as suas anotações bem direitinho. Beijo, meus amores, e até o nosso próximo encontro. Cheiro!